Mateus 24:10, eu vou abordar aqui o tema seguinte: estou ferido com a igreja. E agora? É bom o tema ou não? Estou ferido, os crentes me feriram, a liderança me feriu, e agora? O que eu faço? Irmãos, nós vamos tratar desse tema aqui porque hoje nós estamos vendo uma série de cristãos feridos na internet, incongregáveis, irreconciliáveis, que não são discipuláveis, e é um grupo muito grande hoje de 6 milhões de pessoas que estão sem congregar e que estão feridos, magoados, chateados. Como nós estamos plantando essa comunidade, alguns vêm de outras igrejas. É interessante, assim como fizemos lá em Campo Largo, a gente abordar alguns temas que também vai servir para aqueles que nos assistem. Mateus 24:10 diz assim: nessa época, muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. A palavra ofendido na King James, e algumas pode ser escandalizados, feridos ou magoados. Segue aí a mesma palavra. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, pregue para nós, Pai. Queremos que o teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é literalmente uma mensagem dos últimos dias. Jesus diz que isso que eu vou falar aqui nessa noite é sinal dos tempos, ou sinal dos últimos tempos. Esse texto lido aqui, ele é um processo. Você viu que ele começa dizendo aqui: as pessoas ficarão ofendidas, odiarão uns aos outros e depois irão trair uns aos outros. E por que uma pessoa ela é ofendida? Que ela passa a ter uma tendência de trair uns aos outros, e Jesus deixa claro que este, pode entrar, tem visita chegando, tem cadeira ali, que este é um sinal do final dos tempos. Eu quero que você veja em Provérbios 18, no versículo 29, Jesus vai, o sábio, ele vai deixar um texto. Abra aí Provérbios, por favor. O sábio, ele vai ensinar-nos um princípio poderoso nesse ponto. Provérbios 18 e 19. Ele diz assim: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. Agora, Salomão aqui ele está nos deixando uma chave muito preciosa sobre a questão da ofensa. Obviamente, nós sabemos que nos dias de Salomão, as cidades elas tinham muralhas e eram chamadas de cidades fortificadas. E essas muralhas, elas serviam de proteção para aqueles que habitavam nas cidades. E o que isso significa? Significa exatamente o que Salomão está dizendo, que uma pessoa ferida, ofendida, ela constrói um muro à sua volta que se torna quase impossível de conquistá-la. É isso que Salomão está dizendo. Que uma pessoa ofendida é semelhante a uma cidade fortificada. E Salomão ainda diz que é muito mais fácil você conquistar essa cidade cheia de portões e muros do que um cristão, do que um irmão ferido. Agora veja o que Paulo fala em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 3, por gentileza. 2 de Paulo aos Coríntios 10 e no versículo 3. Esse texto, inclusive, irmãos, é um texto usado pelo movimento
de guerra e de batalha espiritual. Veja o que ele diz aqui, ó. 10, no verso 3 e 4. Porque, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. No versículo 4. Porque as armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir o quê? Fortalezas. Agora, é claro que o movimento de batalha espiritual vai pegar esse texto que está escrito aqui, fortalezas, e vai pensar que isso está se referindo a uma guerra espiritual. Mas, apesar de sabermos que Satanás constrói à nossa volta guerras espirituais, o que o apóstolo São Paulo está falando aqui são de fortalezas carnais. Olha o versículo 5. Destruímos vãs filosofias e arrogância daqueles que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você percebeu que essa fortaleza não é uma fortaleza espiritual. É uma fortaleza o quê? Carnal. É um pensamento carnal. É disso que o apóstolo São Paulo está falando. E são essas fortalezas que Paulo está mencionando, mencionadas por Provérbios, são fortalezas que nós construímos à nossa volta por causa das ofensas e feridas adquiridas ao longo do caminho em nossa fé e em nosso cristianismo. Você percebe? No versículo 5, o apóstolo Paulo diz: acabando com as discussões e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Deus. Você percebeu que Paulo está falando de guerra carnal, fortalezas carnais e não de fortalezas do diabo. Percebeu que a fortaleza aqui é uma fortaleza construída por nós mesmos, pelas nossas amarguras, pelas nossas feridas, pelo rancor que nos cercam por causa das mordidas, como diz o pastor Eibe, mordidas de ovelhas. Eu não sei se você sabe, ovelha também morde. Não é só lobo. E as mordidas de ovelha doem tanto como as mordidas dos lobos. E essas fortalezas são construídas por nós pelas nossas brigas que trazem muitas e muitas ofensas. Agora veja bem, uma pessoa ferida, uma pessoa ofendida, ela vai alimentar pensamentos de recuo para sua própria proteção. E isso é construir uma fortaleza à sua volta. É a pessoa traída dizer: eu agora não vou mais cair nessa. É uma pessoa que foi enganada a dizer: esse tipo de gente não me engana mais. Você vai criando anticorpos emocionais para não se ferir mais com as pessoas. Mas no caso do cristianismo, quando você constrói fortalezas carnais na sua mente, na sua emoção, por causa das feridas e das emoções, a Bíblia chama isso de traição. Olha que coisa interessante. Muitos de nós pensamos que traição é a ideia de Judas. Logo você imagina uma pessoa vindo, traindo, te dando uma punhalada pelas costas, mas deixe-me passar você o que é basicamente o conselho de traição, o que é tecnicamente o conceito de traição na Bíblia. Traição é quando uma pessoa procura benefício próprio ou proteção própria às custas de outra que ele tem um bom relacionamento. Isso é traição. Então não é só benefício, é também proteção. Traição é quando você se protege contra um irmão ou contra o relacionamento que ele está construindo para não se ferir. Perante ao conceito bíblico, isso é uma traição. Ou seja, traição é abandonar um bom relacionamento de uma maneira fútil, às custas da minha proteção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora você viu, o que Jesus está dizendo é que uma pessoa ferida, ela constrói à sua volta fortalezas. Então ela vai nutrir ódio,
E depois que ela nutre ódio, depois de ofendida, ela vai trair. E Paulo diz que essa é uma fortaleza na mente, uma fortaleza carnal. Há um dado importante aqui nesse texto de Mateus 24, no versículo 10. Obviamente, quando Jesus está falando dos sinais dos tempos, em todo o capítulo 24, nós pegamos esse texto e imaginamos que Jesus está falando para as pessoas do mundo. Nos últimos dias, o amor de muito irá se esfriar, as pessoas irão se escandalizar, trair-se uns aos outros, odiar-se uns aos outros. Em nenhum momento Jesus está se dirigindo para o mundo. E por que não? Esse é o ponto. Jesus não precisava dizer que o amor do mundo, do mundano, do incrédulo iria se esfriar. Jesus não precisa dizer que aquela pessoa que não conhece o amor de Deus iria esfriar o amor. Ela sequer entende do amor de Deus. Jesus não precisa dizer que lá no mundo as pessoas odeiam uns aos outros e traem uns aos outros. Ele não precisa dizer isso. Obviamente, ele está dizendo que nos últimos dias, a prática do ódio e da traição e da ofensa, que é corriqueira no mundo, passaria a ser comum dentro dos irmãos cristãos. É isso que ele está dizendo. E Jesus não diz apenas isso. Ele diz que nos últimos dias, os chamados irmãos da fé iriam odiar uns aos outros. E não só odiar uns aos outros, como iriam trair uns aos outros, uma prática intolerável na nossa fé. Trair o próximo, trair o irmão. E Jesus diz que seria comum entre os cristãos ficarem ofendidos. E agora ele trata disso de uma maneira como uma escada. Ele diz, primeiro passo, o cristão vai se ferir com outro cristão. O cristão vai ficar ofendido com outro cristão. E depois que ele ficar ofendido com outro cristão, ele vai odiar. E depois que ele odiar, ele vai trair. É isso que Jesus está falando. E a prova que Jesus está falando para as pessoas dessa geração, volta lá em Mateus 24, está no versículo 13. Para os cristãos, né? Veja, vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, para você entender que a ofensa e o cristão ferido, o cristão magoado, o cristão que se ofende, o cristão que é sinal dos tempos. Olha o capítulo 24, no versículo 10. Nessa época, veja o versículo 9 que ele está falando para a igreja. Então irão entregar vocês para serem condenados à morte e serão odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Você percebeu que o contexto é para cristãos. Diga amém. E agora ele continua falando para cristão. Em nenhum momento ele se dirige aqui para aquele que não é cristão. Olha o versículo 10. E também, enquanto você vai ter cristãos que vão morrer por amor de Cristo, cristãos que vão se entregar por amor de Cristo, do outro lado, você vai ter cristãos que ficarão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros e odiar-se-ão uns aos outros. E aí no versículo 11 ele diz assim, ainda com os cristãos, e então numerosos falsos profetas enganarão a muitos. E no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Agora veja bem, Jesus está falando sobre a ordem do Império Romano. Você acha que o Império Romano, que queimava cristãos, que jogava eles na fornalha, que cerraram cristãos no meio, será que eles precisariam ter um amor mais frio que esse? Você acha que no Império Romano, onde a homossexualidade era explícita, será que Jesus precisava dizer que a iniquidade, o pecado iria aumentar mais do que já estava naquela época? Obviamente, Jesus está falando que uma das características dos últimos tempos é que a igreja iria começar com feridas internas. Depois de ter feridas internas uns com os outros, eles iriam passar a odiar e atrair um ao outro, falando de irmãos na fé. E depois de trair um ao outro, eles começariam a
crescer a iniquidade dentro deles e, através disso, surgiriam os falsos profetas e enganariam a muitos. Agora, olha a prova que Jesus está falando para a igreja, está no versículo 13. E aquele, porém, que perseverar até o fim... Ora, será que Jesus está falando para o mundo, olha, se você perseverar até o fim, você será salvo? Não, ele está falando para nós. Aqui é uma chave tremenda, irmão. Há um tesouro nesse texto de uma maneira sobrenatural. E podemos estar convictos que um dos grandes sinais dos últimos dias é o grande número de cristãos ofendidos, feridos e odiando os próprios cristãos. Traindo e deixando que essa traição ou esse ódio se torne uma iniquidade. E sabe o que me assusta? Que a palavra muitos aqui é literalmente a palavra a maioria. O que Jesus está dizendo é que nos últimos dias a maioria dos cristãos iriam seguir essa cadeia de destruição. Primeiro, ficar ofendido. Tudo começa com a ofensa. Tudo começa com a ferida interior, um com o outro. Ficar ofendido. Segundo, trair uns aos outros. E o que é a traição? A traição é só o cara enfiar a faca nas suas costas. A traição, biblicamente, é você criar uma fortaleza emocional à sua volta que impede o outro irmão de te conquistar. Isso é traição. E por que é traição? Porque Jesus perdoou você, então você deve também. Então é traição. Aqueles que foram perdoados pelo amor de Cristo podem recusar o amor ao próximo? Podem recusar perdão? Então é nesse ponto que Jesus está dizendo que assim como ele, que foi injustamente crucificado, condenado, perdoou, nós também devemos perdoar. Então, quando você não perdoa, você está traindo a cruz de Cristo. Senhor Jesus, diga misericórdia. Eu creio, irmãos, que esse texto de Jesus, acerca da cultura de ofensa, traição, do ódio, referindo-se à igreja, é um dos maiores e mais importantes sinais do final dos tempos. O grande pecado não está acontecendo no mundo. O mundo sempre foi mundo. O mundo sempre foi depravado. O mundo sempre foi sem amor, cheio de ódio, cheio de rancor. O mundo sempre foi violento. Se você assistir os filmes medievais, aí você vai ver o que é violência. Se você vê, vamos começar pelos esportes da época. O esporte era uma arena com homens cortando o braço do outro e as pessoas batendo palma, matando, cortando a cabeça e as pessoas batendo palma. Isso era o esporte. Todo mundo sabe disso. Então o mundo, em termos de moral, ele já foi pior. Agora a igreja não. O pecado da igreja vem aumentando gradativamente. Somos nós cristãos que estamos parecendo com o mundo. Aí é a coisa. O sinal dos tempos não é o mundo apenas piorar. O sinal dos tempos é a igreja piorar. É a igreja cada vez mais se parecer com o mundo. Esse é o grande X da questão do que Jesus está falando aqui. O mundo, gente, ele sempre teve a cultura da desonra, da traição, da ofensa, mas a igreja isso nunca foi normal. Eu posso perguntar aqui, quantos aqui já ficaram ofendidos? Responda para você. Já ficaram ofendidos alguma vez na sua vida dentro de alguma igreja? Responda para você. Eu já fui humilhado duramente dentro de igreja. Muito humilhado. Na frente de todo mundo. Com 19 anos de idade, um menino. Não foi uma, não foi duas, não foi em uma igreja, não foi duas, e eu estou aqui pregando.
Você sabe que a cultura da desonra, da traição, da ofensa, nunca me impediu de progredir no Evangelho, porque eu sempre entendi que o meu pastor verdadeiro, o meu patrão, sempre foi Cristo. Que eu tenho que honrar as minhas autoridades. A partir do momento que ela está na verdade, na fé, que ela anda com Deus, eu tenho que andar com ela. A partir do momento que eu percebo que ela saiu dos caminhos do Senhor e não está seguindo mais, não sou mais obrigado a honrar. A Bíblia diz que chega um ponto que importa muito mais que você obedeça a Deus do que aos homens. Nós obedecemos homens enquanto esses homens obedecem a Deus. Quando eles param de obedecer a Deus, nós estamos desobrigados de desobedecer. Esse é um grande X da questão. Uma outra questão que nós vemos aqui no versículo 11. Isso aqui é de um tesouro formidável. Jesus diz assim, ó, então, preste atenção, numerosos falsos profetas surgirão do meio dos ofendidos, surgirão do meio dos traídos, surgirão do meio dos escandalizados. Uau! Veja que Jesus começa falando que o sinal da igreja nos últimos dias seria qualquer coisa ficar feridinho, a gente chama de geração mimimi, né? E do meio desse grupo de crentes magoadinhos com a igreja, magoadinhos com o sistema, iriam surgir o quê? Falsos profetas. Você está entendendo o que eu estou pregando? Agora veja o seguinte. Jesus usa o termo irão enganar a muitos. Quem são esses muitos? São os muitos que já traíram. São os muitos que odiaram. São os muitos que ficaram ofendidos. Agora você percebe que ovelha ferida é ovelha suscetível a luto. Então, obviamente, os muitos ofendidos, os muitos feridos, eles são os que darão ouvidos a falsos profetas. Então isso aqui me ensina que o coração do ferido, do ofendido, é o lugar aonde é gerado o engano da falsa fé, o engano do falso profeta. E o problema sério no engano, gente, é que ele engana. Não é verdade? O cara pensa que está certo. Ele pensa que ele está correto, mas biblicamente ele está sendo enganado pelo seu próprio engano. Esse é o coração do engano. A pessoa pensa que ela está na razão. Você já percebeu que os maiores erros das nossas vidas nós tomamos quando estamos com a razão? E sabe por que nós erramos quando estamos com a razão? Você fala, agora é minha hora de falar. Eu aguentei até aqui, agora é minha vez. Não é verdade? Quando você não está com a razão, você fica quietinho. Mas quando você está com a razão, você vira uma fera. E a maioria de nós colocamos os pés pelas mãos. Você sabe que o problema seu é parar para pensar, não é quando você está sem a razão, é quando você está com a razão. Porque esse é o grande perigo, essa é a hora crucial em que você pode errar, quando você está com a razão. Agora veja o que Jesus fala sobre falsos profetas. Vai comigo no capítulo 15 de Mateus. Deixa o capítulo 24 aí marcado. Isso aqui é de um tesouro para nós nesses dias, irmãos, de uma maneira tremenda. Mateus 7, por favor. Jesus ainda fala no versículo 15. Olha o que Jesus fala. Existe uma característica que ele diz assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós como lobos vestidos de pastores, de mestres. São lobos vestidos de ovelhas. Irmãos, há mais falso profeta assistindo o culto, sentado nas cadeiras do que atrás do púlpito.
Jesus diz que um grupo de cristãos feridos, magoados, ofendidos, também são chamados de falsos profetas. O falso profeta na Bíblia, ele tem características, ele é chamado de falso mestre, falso ensinador, falso pregador, mas nesse ponto aqui, o falso profeta do qual Jesus está falando são os ovelhas. E são as falsas ovelhas, porque ele diz que são ovelhas vestidas, são lobos vestidos de ovelhas. Não é vestido de pastor. Você percebeu a chave? Jesus não está falando de ovelha, de lobo disfarçado de pastor ou disfarçado de mestre. Ele está falando de lobo disfarçado de ovelha. Isso não te assusta? E sabe o que me impressiona? Que ele fala que é um bocado. Ele usa o termo muitos, ou no grego, uma grande parte, ou pode até por se interpretar, a maioria. Volta no verso 24. Isso aqui me ensina uma coisa interessante. Caminhando aqui. Jesus fala aqui, em primeiro lugar, que esses falsos profetas do versículo 11 não está se referindo do falso pregador, do qual o falso pregador também é um tipo de falso profeta. O falso mestre também é um tipo de falso profeta. Ele está falando aqui que esse falso profeta aqui é um grupo de crentes que, no versículo 10, ficou ofendido, odiou e traiu. E agora deixou que a iniquidade aumentasse, até chegar ao ponto de se tornar falsos testemunhos de Cristo. Falsos cristãos. E quais são as características do lobo? São lobos em peles de ovelhas e não lobos em peles de pastores. Veja bem, existe uma característica no lobo, ou algumas características no lobo. Primeiro, ele não anda com rebanho, ele anda em bando. Você nunca vai ver uma ovelha longe do pastor. Você vai ver lobo sem pastor. Ovelha, nunca! Você está me entendendo? Quando você vê um grupo de pessoas se reunir, pergunta, quem montou isso aqui? Escuta, com qual autoridade? Veja que perguntaram para Jesus. Quem montou o seu ministério? Com qual autoridade se apareceu do nada? Jesus disse, a autoridade que eu vim foi a autoridade de João Batista. O poder vem do alto, a autoridade é João Batista. Jesus disse, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Porque essa foi a autoridade que eu vim, porque João me batizou. Veja você que quando você vê um grupo de pessoas se reunir, agora nós vamos nos reunir. Tá, mas quem é o pastor? Não, nós não precisamos de pastor. Nós somos a igreja, então nós podemos nos reunir, nós podemos fazer nossas orações, nossas preces. Gente, você não vê ovelha longe do aprisco, ovelha longe do rebanho, ovelha longe do pastor. Quando você vê alguém longe do pastor, longe de liderança, longe de aprisco, é bando, não ovelha. Quem está me entendendo aqui? Esses falsos profetas aqui, irmãos, do versículo 11, são os cristãos ofendidos, feridos, que criaram fortalezas em suas mentes. Agora, eles não creem mais nada. Tudo agora está errado na igreja para eles. Só falam mal da igreja e só ficam criticando. Você conhece gente assim? Você lê no seu Facebook um grupo de amigos seus dessa maneira? Você conhece gente que ele vai falar com você na internet, ele só vai falar mal da igreja, só vai falar mal disso, daquilo outro. Nós sabemos que a igreja está cheia de problemas. A igreja está cheia de problemas, porque a igreja está cheia de pessoas. E as pessoas são problemas.
Se nós não tivéssemos problemas com pessoas, praticamente não teríamos problemas. E pior, eles são lobos em peles de crentes. Ok, gente? Então, olha lá as características do lobo. Andam em grupo, em bando, não em rebanho. Não tem paradeiro, não cria raiz. Eu vou dizer de novo. Não cria identificação com lugar nenhum. Terceiro, se disfarça. E por que ele se disfarça? Para seduzir as ovelhas, tirando elas do aprisco, para devorá-las. Aqui vem a chave do que Jesus está falando. O que elas devoram? O que representa isso? Quando um irmão ofendido alcança uma ovelha preciosa, ele tenta tirar ela do rebanho para devorar a sua fé. Então ele quer isolar a ovelhinha para plantar no coração dela uma amargura que lhe é peculiar, que lhe pertence. Tirar o ânimo, tirar a fé, tirar a paz, tirar o primeiro amor, tirar a paixão por Cristo. E agora aquela ovelhinha preciosa começa a ser inconscientemente discipulado pelo lobo, que começa a devorar a sua genuína fé. E veja vocês, se não é o retrato hoje, se não há um grupo de pessoas que não pastoreia ninguém, que não apacenta ninguém, que não discipula ninguém, que pouco quer saber da sua vida espiritual, ele só quer tirar você daí. Estou mentindo? Ele só quer tirar você da igreja, porque e como que ele faz isso? Ele vai comer você, comer sua carne, comer seu ânimo, comer sua fé, comer sua paixão pelo Senhor, o primeiro amor. Irmãos, olha para mim. Nós que somos ovelhas desse aprisco do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado. Porque você se aproximar de uma ovelhinha nova, você que já tem maturidade para saber que a igreja é cheia de defeitos, a ovelhinha nova às vezes pensa que tem coisa que não acontece na igreja. Mas você sabe. E você se aproxima daquela ovelhinha nova e começa a falar de coisas que ele não sabia. Você começa a roubar o primeiro amor dele. E você está fazendo um papel de falso profeta. Cuidado. Quando nós estamos num grupo entre cristãos maduros, nós temos que observar se não tem nenhum cristão bebê na fé ali. Tem um irmão aqui que não tem maturidade para saber que o pastor de Campo Largo torce para o Corinthians, então vamos ficar quietos. Tem irmão aqui que não tem maturidade para saber que o pastor tem esse ou aquele defeito. Tem irmão aqui que não tem maturidade para saber que esse tipo de coisa acontece na igreja. Então, você tem que servir de exemplo. O Paulo chama esses de pequeninos. Pequeninos. Porque senão, você está fazendo o papel de lobo, que está roubando o primeiro amor daquele irmão, a fé daquele irmão, o cristianismo, a paciência dele, e plantando no coração dele uma crítica diabólica. Agora você vai cuidar dele. Eles cuidam? Responda para mim. Responda para mim. Não cuida. Porque agora você saiu da igreja, porque o Lobão lá falou que o seu pastor tem defeitos, não sei quem tem defeito, o Beltrano tem defeito, agora você saiu. E agora você vai procurar aquele lobo que plantou no seu coração essas coisas diabólicas. Ele nem te dá atenção. Ele só quer isolar você do aprisco para lhe devorar. Devorar sua fé. Então, o lobo, ele não quer o bem das ovelhas. Eles querem isolar ela do rebanho. Cuidado. Cuidado com grupos de crentes sem pastores. Vamos repetir isso? Cuidado com grupos de crentes sem pastor. Pastor, o que eu faço numa igreja em que eu estou vendo que está tudo dando errado, que o pastor empetecou, o que eu faço? Sai de lá. Vai para outra. E vai trabalhar em outro lugar. Se você for ofendido em outro lugar, vai para outro lugar e vai trabalhar em outro lugar. Mas se foi ofendido em outro lugar, vai para outro lugar, vai trabalhar em outro lugar, até Jesus voltar.
problema é de quem te ofendeu. Você vai pecar com o pecado dele agora? O evangelho se resume naquele que te ofendeu? O evangelho se resume naquele pastor que caiu em pecado? Naquela igreja que agora se transformou numa coisa que você crê que não é bíblico? O evangelho não se resume a isso. O evangelho é grande. Ah, mas eu vou, tudo é igual. Fica lá, a hora que você descobrir que é igual, vai lá. Até você achar um homem de Deus que realmente é de Deus, que se importa com você. Agora, vai ferido? Vai ofendido? A ofensa é o começo para você se tornar um falso profeta. Todos nós somos profetas. Só que tem o falso profeta que prega e tem o falso profeta que testemunha. É isso que Jesus está falando. Pergunte sempre: quem enviou você? Esse grupo aqui é de qual igreja mesmo? Esse grupo aqui está debaixo de qual autoridade mesmo? Esse grupo aqui, irmão, quem me enviou para Campo Largo foi o pastor Luciano Subirá. A minha cobertura é o pastor Luciano Subirá. A cobertura minha e do pastor Luciano Subirá é o pastor Eibe. Do pastor Eibe é o pastor Paulo Jeffrey, o Jeffrey Lubick. Do Paulo Jeffrey é um outro pastor dos Estados Unidos. Ninguém está debaixo. Está numa vida sem uma autoridade espiritual. A minha autoridade é Jesus. Vai nessa, vai. Cuidado. Qual é a história disso? Qual é o motivo que vocês estão se reunindo sem autoridade? Como um rebanho comum, liderado, enviado debaixo de uma autoridade. Logo você perceberá que a resposta final do bando sempre será ferida. Não, a gente não se reúne, porque a igreja agora, o pastor é ladrão, o pastor agora fica rico, e agora é só ferido. Você vai perceber que a resposta final daquele grupo vai se resumir numa ofensa, numa ferida. Então você vai perceber que o começo daquilo foi uma ofensa. Quem está entendendo? É perigoso, diga bem alto, é perigoso. Então está claro isso para vocês, irmãos? Por isso que ovelha isolada é ovelha susceptível a lobo, a ser devorada, a perder a fé. E o isolamento, gente, ele acontece na sua alma. Isso significa que você pode estar em uma igreja grande, porém isolado. Porque você pode estar no meio de muita gente, mas você criou uma barreira que você evita que as pessoas se relacionem com você. Isso é isolamento. Provérbios 18, versículo 1 diz assim: o homem que se isola busca seu próprio desejo. E com esses desejos, eles irão correr atrás de, agora vem os falsos mestres, os pregadores, de falsos mestres que falam agora o que eles pensam, que se identificam. Então o cara vai lá no YouTube, ele agora crê numa coisa interessante, porque quando você não muda de vida, você muda de teologia. Quando você não muda de vida, você muda o jeito de crer. Então agora você vai precisar encontrar um pregador, um ensinador que pregue aquilo que você concorda agora no exato momento. Aí Paulo diz assim, ó, que você veja você que o sinal dos tempos está focado nesse tipo de coisa. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, Paulo diz: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo os seus próprios desejos. Você percebeu, tio Juarez? Você percebeu que o cara não muda de vida, então ele começa a ouvir pregador daqui, da lá, até falar, é do jeito que eu creio. Veja, não é ele que tem que mudar o jeito de ser. Ele vai achar um pregador que fale o que ele gosta de ouvir. Quem está entendendo? E Jesus está falando que isso é característico. E ele diz assim, e esse tipo de gente que desvia da verdade, que procura mestres para os seus próprios desejos, eles voltam às fábulas, voltam às mentiras. Jesus diz no versículo 12 do capítulo 24, olha o que ele fala. E por se multiplicar a iniquidade, uau, isso é triste, gente. O amor desses se esfriará. É o amor de quem, gente? É o amor do mundano? É o amor de quem não conhece a Deus ou é o amor dos irmãos? O amor. Porque a palavra amor aqui
No original do grego é ágape, que é amor de Deus. Jesus está dizendo que nos últimos tempos o amor ágape, esse é um amor que o mundo não tem. O amor do mundo é eros. O amor dos irmãos é ágape. O amor ágape é dado só a nós. Jesus, quando fala o amor se esfriará, o termo usado aqui é ágape. Ele está dizendo que nos últimos dias, o ágape no coração dos irmãos, não é lá fora, é aqui dentro, iria se esfriar. Porque começou com a ferida, começou com a ofensa, pisou no meu calo, me magoou, gritou. E agora eu já não consigo mais cumprimentar ele olhando nos olhos, queria uma barreira. Já não consigo tratar ele como irmão. Eu trato ele como um adversário dentro da igreja. Se ele é do louvor, eu vou chegar depois para não ver aquela mocreia. Se é ele que prega hoje, eu não vou. Irmãos, é normal ser mordido por ovelha. Diga comigo, mordida de ovelha dói. É normal. As ovelhas ferem, dão cois. Principalmente quando são novas. Não foi educado ainda, não amadureceu. Você já viu um cachorrinho novo? Se você deixar dentro de casa, você chega em casa, o sofá está comigo, a cortina está no chão, virou um tendel dentro da casa. Porque ele é novo. Eu lembro a Cauana, nossa cachorra, uma Golden, quando ela era nova, ela era endemoniada. Irmãos, a cachorra comia o meu carro. Eu não estou brincando, gente. Ela comia o carro, a maçaneta do carro, o para-choque, comia. Quando você vê, estava tudo comido. Eu falava, gente, essa cachorra tem uma legião de demônio dentro dela. Ela ficou velha. Agora ela é madura. Aprendeu. E o labrador? Tem mais demônio do que a Golden ainda. O bichinho novo, ele é elétrico, faz besteira, tem educação, tem respeito. Estava na casa de um pastor esse dia, o filho dele rotou na mesa. O pastor não sabia onde colocava a cara. Quem te ensinou isso, menina? Aí o menino fala, você. Ô, menino, você me tirou. Filho não faz o que a gente manda, filho faz o que a gente faz. Eu não sou pai para saber que não foi ele. Como se eu não fosse pai. Aí o pastor passou o maior carão. Não é verdade? Agora você percebe que o menino está nem aí se tem visita. Paulo fala, quando eu era criança, eu falava igual criança, tinha coisa de criança. Mas agora eu cresci e abandonei as coisas de criança. Então tem ovelhas, bebês, que só faz besteira, que magoa, que pede, que só no coice, que ainda tem manias lá do mundo. Não é, gente? Aí sempre eu vejo que nós somos mais maduros, às vezes ao invés de ajudarmos os mais novos, como a Bíblia fala, inclusive as mulheres mais velhas na igreja, ensine as mais novas a amarem seus maridos, a lavar a casa, a lavar a louça, passar a roupa. Paulo fala, está lá escrito, que o papel dessas irmãs assim, um pouco mais velhas, igual a Aline, pastora Elisandra, e assim, bem mais velha, igual a pastora de Lourdes, pastora Zita, tia Márcia, o papel delas é ensinar as mais jovens como se deve ser uma dona de casa. É o papel delas. A Lu não fala de mim, não. O versículo 12 do capítulo 24, Jesus diz, e por se multiplicar esse tipo de iniquidade, ele diz que ficar ofendido, odiar e trair é o quê? Iniquidade. Jesus fala, e por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você percebeu que a ofensa faz você deixar de amar Deus?
É um sinal dos tempos, gente. Agora vamos analisar isso com muito cuidado aqui. O que Jesus está falando. Veja bem, mais uma vez, nós entendemos que o contexto do amor esfriando aqui não é o amor eros, é o amor ágape. Então é o amor aqui dentro da igreja, o amor de Deus, amém? Ainda está falando conosco. Então, mais uma vez eu digo a você que essa iniquidade que Jesus está falando aqui não é iniquidade do mundo, é iniquidade dentro da igreja. Está claro para os irmãos? É o amor dentro da igreja, no nosso meio, queria esfriar. Porque o mundo, gente, nunca teve, de fato, esse amor. É o amor de Deus nos corações dos cristãos que queria esfriar. O ágape, ele é colocado aqui no coração dos cristãos para nós termos forças para nos amar. Amar uns aos outros. Não é amassar uns aos outros. É comunhão uns com os outros. E não é união uns com os outros. É comunhão, não união. Amém? Isso é tão verdade que no versículo 13 Jesus fala: se você conseguir vencer o ódio pelo próximo, meu Deus, isso é muito poderoso. Não sei se você está entendendo isso. Se você conseguir vencer a ofensa do outro irmão, se você conseguir não se esfriar na igreja, não deixar que o amor esfrie, perseverando até o fim, você vai ser. Está claro isso? Tem algo assustador nesse contexto aqui, irmãos. Se você for analisar na Bíblia, Caim matou Abel. Eles eram irmãos. Se você for analisar na Bíblia, Esaú passou a vida inteira perseguindo Jacó para matá-lo. Eles eram irmãos. Se você for analisar na Bíblia, José foi traído, jogado na cisterna pelos seus mordidos de ovelha. Se você for analisar na Bíblia, quem traiu Jesus foi um irmão fraterno. Então, a Bíblia nunca falou com os lá de fora. A Bíblia é um livro para você. Quem vai te ferir sou eu. Inclusive, quem vem aqui para a igreja, eu falo sempre, quando eu falei lá em Campo Largo, eu faço uma promessa: eu vou magoar você. E o que você vai fazer depois disso? Porque eu sou homem. Por mais que eu tente tratar bem, lhe dar a atenção necessária, um dia eu vou fazer algo que você não gostou. E aí? O que você vai fazer? Vai ficar ofendido? A escolha é sua. Porque quando você vai analisar na Bíblia, as maiores e mais duras traições acontecem dentro da igreja. Agora eu vejo pessoas dizendo assim: lá no mundo as pessoas me respeitam muito mais do que na igreja. Tem gente que fala assim: eu tenho melhores amigos no mundo que na igreja. Aqui tem gente assim, aqui agora. Tem gente que diz: os meus amigos não cristãos são mais leais do que os amigos cristãos. Eu quero provar para você que isso não é verdade. E por que não é verdade? Primeiro, é a nossa expectativa que superdimensiona a ofensa. Vou te explicar. A pessoa lá no mundo, a expectativa que você tem nele é desse tamanho. Porque você sabe que ele não conhece o Evangelho. Então aquilo que ele fez é natural de quem não conhece Jesus. É desse tamanho, é ou não é? Agora, a expectativa que você tem na sua família já é maior. Você sabe que a sua família deveria se preocupar com você. Mas se eles não conhecem Jesus, você também não tem uma tão grande para meu pai não conhece Jesus. Então, essas atitudes dele aí devem ser normal. Mas agora as atitudes que você tem dos irmãos fraternos é maior, que você fala: esse camarada conhece, ele não deveria ter feito isso. Ele conhece a palavra de Deus. Você viu que a expectativa começa a crescer. E aí o pastor? Aí a expectativa explode lá na lua, gente. Aí, fala: não, esse cara é pastor, ele não podia ter feito isso. Agora você percebe que a ofensa que você tem por uma pessoa que não conhece Jesus é uma coisa. A ofensa que você tem por um familiar é uma coisa. Por um irmão na igreja é outra. E pelo pastor, então, acabou. Sabe por quê? Responda. Por causa da expectativa.
Esse negócio de falar lá no mundo, não é que lá no mundo. É que você tem uma expectativa diferente na igreja. E é natural nós termos uma expectativa dos nossos irmãos na igreja. Devemos esperar que os nossos irmãos cresçam. Mas devemos saber que eles também são homens cheios de falhas. Apesar de conhecerem princípios bíblicos, lerem a Bíblia, estudar a Bíblia, eles ainda estão sendo transformados. Romanos 8, versículo 29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem mais semelhantes a Jesus. Então veja, nós estamos aqui para nos tornarmos parecidos com, mas ainda não somos parecidos com Jesus. Somos cheios de defeitos e pecados e falhas. E devemos esperar que por mais que essa pessoa seja bacana com você, uma hora ou outra ela vai pisar no abacate com você. E o que você vai fazer? Responda para mim, o que você vai fazer? Vai ficar ofendido? Como cristão, ficar ofendido é uma... Quem se lembra? É o que, gente? É uma traição. Uma traição ao sangue de Cristo. Eu quero concluir aqui, traçando um endereço aqui sobre essa cura da alma, cura do coração, cura da mente. Ou o que Paulo fala sobre destruir essas fortalezas. Você entende que as fortalezas que Paulo fala são as fortalezas carnais, fortalezas em nossa alma, que nós construímos. Primeiro, nós precisamos entender que existem dois tipos de pessoas ofendidas. Existe o ofendido que realmente foi ofendido, realmente foi ferido, e existe aqueles que pensam que foram ofendidos. Bom, eu não vou falar daqueles que pensam que foram ofendidos, porque eles estão enganados, completamente enganados. Porém, nós estamos falando daqueles que foram de fato feridos, com aqueles que estão realmente ofendidos. É um grupo de gente que viu, irmãos, olha o que eu vou falar, eu, graças a Deus, estou vendo aqui muitos irmãos. Eu tinha 18 anos de idade no ministério, fui pregar num estado, não posso falar onde é, senão fica fácil saber. Fui pregar no estado, uma igreja que tinha 2.000 membros. Eu estava no hotel na parte da tarde. Sabe de uma coisa? Eu vou lá para a igreja, vou ficar aqui no hotel fazendo o quê? Eu vou lá para a igreja conversar com o pastor. Peguei um táxi e fui para a igreja. Cheguei lá e fui entrando. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu entrei no escritório do pastor, ele estava tendo relação sexual com a secretária. Você sabe quantos anos eu tinha? 18. Aquilo para mim foi uma bomba na minha cabeça. Irmãos, no início do meu ministério, eu comecei a viajar. Eu voltava para casa deprimido, falava para ela assim, eu não quero viajar. Eu estou vendo coisa aí que eu não acredito. É isso que é a igreja? Peraí, eu quero ser um pregador do evangelho, mas, irmãos, um dia um pastor, cheguei numa cidade, ele falou assim para mim, olha, se você quiser transar com alguma menina da igreja, não transe, deixa que eu arrumo mulher para você lá. Eu tinha 17 anos de idade. Você entende o que eu estou falando? A banda podre em todo lugar. Agora, eu poderia muito bem ficar escandalizado e falar, isso é uma sujeira. Nós estamos lidando com gente que está me assistindo, que viu o pastor adulterar, que viu o pastor mentir para ele, que traiu ele, que enganou ele, de gente que fez parte de um divórcio de um pastor, de gente que foi traído, que foi magoado, que foi ferido, e agora ele está em casa. Ele está em casa e tem gente se reunindo, mas não quer mais congregar. Porque ele percebeu que toda igreja é igual. Obviamente, toda igreja é igual, de fato, porque toda igreja tem pessoas e não ETs. E aonde tem pessoas, tem problemas. E agora esse grupo de pessoas estão do lado de fora, nas páginas do Facebook, que eu chamo Mural dos Covardes,
Porque eles não precisam olhar no seu olho para falar com você. Então eles têm coragem de escrever o que lhe bem querem. Estão no mural dos covardes, no reino dos covardes, escrevendo, postando vídeo de falso profeta. Irmão, eu vou dizer uma coisa, eu falo para os meus pastores, nós somos 12 ao todo, né? Aqui entre Campo Largo e Curitiba. Deus não vai cobrar de mim o rebanho do pastor aqui vizinho dessa igreja do outro lado da rua. Deus vai cobrar de vocês. E já é um peso muito grande nas minhas costas. Eu não quero saber o que o homem do chapéu fez. Eu não quero saber o que aquele que veste saco fez. Eu não quero saber o que o outro. Eu quero eu ficar. Que já é uma dificuldade muito grande. Eu quero eu me manter de pé. Que já é um peso muito grande. Que já não é fácil. Eu, sinceramente, estou cansado desse nível de crítica que está explodindo na internet. Ao Senhor, eu quero ficar de joelho à tua cruz. Eu quero ficar de pé perante o Senhor. Quem está em pé, cuide. Quem pensa que está em pé, cuide para não cair também. É difícil cair. Mas agora, quando você fica cuidando daquele que está caído, você esquece de cuidar de você para ficar em pé. Não é fácil. Não é fácil ver o que eu já vi no meu evangelho. Não é fácil ver o que eu ainda vejo no meu evangelho. Não é fácil ouvir o que a gente escuta e ficar calado. Mas se eu fosse pregar, André, tudo que eu vejo de errado, eu não pregaria mais a Bíblia. Eu só falaria mal, crítica, só o que eu vejo. Mas eu quero falar na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que denuncia as trevas, se isso aqui estiver tudo desligado, as trevas serão denunciadas com um fecho de luz. É só ligar a luz. Se você quer denunciar as trevas, leva a verdade. Bastou a verdade para a mentira ser detectada. É isso que nós devemos entender, meus irmãos. Tomar cuidado para não nos contaminarmos e nos tornarmos também iníquos, ficar ferido, ofendido. Diga amém. Eu concluo aqui. Eu vou te dar aqui, basicamente, 4 motivos para você não ficar ofendido. Em primeiro lugar, você pode ficar ofendido? Você pode. Você pode até para o inferno, se você quiser. Nós somos livres até para abraçar o capeta. Demônio, vem aqui que eu vou lhe dar um beijo. E Deus não vai te impedir. Agora a questão é, você vai ficar ofendido? Você vai para o inferno? Eu vou te dar aqui motivos para você não ficar ofendido. Eu vou lhe dar o texto, você abre a Bíblia. Hebreus capítulo 12, no versículo 14 e o versículo 15. Olha como eu gosto quando eu estou pregando, palavra a Bíblia, todo mundo abre a Bíblia. Sabe que é o maior prazer da Bíblia. Esse barulho de Bíblia, gente. Se vocês me conhecem a fundo, soubessem que o meu prazer é ouvir barulho de Bíblia dentro da igreja. Olha o barulho. A folha passando para lá e para cá. Coisa tremenda, né? Tem umas que rasgam a Bíblia. Olha aqui vai o segredo do seu coração. Em primeiro lugar, fazendo um resumo. Ficar ofendido é sinal dos tempos. Odiar o irmão é sinal dos tempos. E esse ódio vira traição, que se culmina na iniquidade, você se torna um falso profeta. É um lobo em pele de ovelha. Está claro isso para você? Jesus não disse isso? Então, como que nós temos que fazer? Veja, Hebreus 12, versículo 14 e 15, o escritor da carta diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos caminhar. Ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contar. Viu você que quando a pessoa se torna iníqua, você viu que o fato da raiz de amargura contamina a pessoa até virar uma iniquidade? Quem está entendendo comigo aqui? Agora vamos lá. Primeiro, por que eu tenho que curar a minha mente e destruir a fortaleza da ofensa, da ferida? Por quê? Primeiro, ficar ofendido nos priva de ver o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Está claro aí na Bíblia? Sem a paz com os irmãos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem gente que diz que é só sem santificação. Está claro. Sem a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Segundo, ficar ofendido nos priva da graça de Deus. Para você ser salvo, você é salvo pela graça. Olha o texto que diz: cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, deixando que uma raiz de amargura se brote em seu... Você percebeu, gente? Você percebeu que a raiva, o ódio, a ferida, o rancor, a amargura do irmão faz com que a graça de Deus não opere na sua vida? Você fica privado da graça de Deus por causa de uma raiz de amargura. Diga comigo assim: misericórdia. E aí ele diz assim, ó, quando essa raiz de amargura brota, ela começa o quê? Terceiro lugar, te perturbar. Olha o que tem de cristão perturbado por aí. O cara vive a vida do outro. Ele fica perturbado. Em quarto lugar, ficar ofendido te contamina até se tornar uma iniquidade. Ele diz assim, ó, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Você percebeu que se torna uma iniquidade? Diga, meu Deus. Então Jesus disse que aqui tem a cadeia da contaminação. Iremos odiar e trair uns aos outros. Iremos nos tornar lobos em pele de ovelhas e nos tornar iníquos. Falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristãos. Quem é o falso profeta? É só o que prega? Quando um cristão dá falso testemunho, na empresa, no trabalho, em casa, ele também é um falso profeta. É isso que Jesus está falando. Porque se você tem que falar do amor de Cristo aonde você está, e você não dá testemunho, você está sendo um falso testemunho, um falso profeta. Então, tudo isso vem por causa da ofensa. Nós precisamos, irmãos, ter o nosso coração cristão curado. Completamente curado. Se tem alguém que te feriu, a cura para a ofensa, irmão, é o perdão. Ai, pastor, eu não fui curado. A cura é o perdão, acabou. Agora, pastor, eu perdoei, mas o cara está em pecado, a coisa está escandalizada. Sou obrigado a ficar lá? Claro que não, mas você tem que perdoar. E não ficar também retransmitindo o escândalo. Porque o que nós estamos vendo hoje em dia é pessoas retransmitindo e dando voz para o escândalo. Eu nem sabia que tinha marcha do capeta. Foi os crentes que deu essa notícia. Eles que vão lá na internet, gente, vamos orar, porque vai fazer uma marcha para Satanás. Ah, o diabo, obrigado. Marketing. Eu nem sabia que tal pastor fez não sei o quê. É eles que vão lá na internet e contam para nós. Tem até um site que se chama Fuxico Gospel. É uma coisa do demônio um negócio desse, irmão. Agora você veja, o diabo lá precisa de servo, gente. Questão de lobo vestido de ovelha. Nós não somos agentes do diabo. Nós somos pregadores da palavra.
Da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição. Da mesma árvore que brota bons frutos, não pode sair maus frutos. Você não pode testemunhar Jesus e fazer fofoca, mexerico, crítica, o mural do esquisito. O mural do covarde, o seu Facebook, irmão. Põe foto do seu filho, sua filha, sua mãe. Fala de Jesus. Põe coisa boa. Esses dias eu vi uma pessoa, irmãos, eu estou pois no Facebook. Alguém, por favor, me dá uma palavra de ânimo. Alguém, por favor, me dá uma palavra de Deus. Estou precisando desesperadamente no Facebook. Mas horas, abra a sua Bíblia. Vai orar. Não é o Facebook que vai te dar uma palavra. Olha o ponto que nós chegamos. Viu você que aqui teve uma pessoa lá naquela boate nos Estados Unidos que escreveu: mãe, te amo, estou morrendo, levei um tiro. Morri. É sério. Irmãos, vamos aqui hoje, nessa noite, antes de participarmos da mesa do Senhor, vamos destruir as fortalezas que nós construímos. Os pactos secretos. Sabe o que é pacto secreto, Angelita? Pacto secreto é quando você ajuda uma pessoa, ela te decepciona, você fala: também não ajudo mais ninguém. Quem nunca fez um pacto desse? A minha esposa vivia dizendo assim: até quando as pessoas vão fazer você de bobo? Esse seu coração é retardado. Você tem um coração bom e as pessoas te fazem de bobo. Eu falei assim: mas esse é o defeito delas. Eu não vou mudar a minha qualidade por causa do defeito delas. Eu vou ajudar o quanto quiser. Se quer se aproveitar de mim, pode aproveitar hoje, amanhã, depois. Pode me trair hoje, amanhã, depois. Porque esse é o seu defeito. A minha qualidade é acreditar, confiar, ajudar e dar a mão sem olhar quem. Acabou, eu não vou mudar. Não quero nem saber. Tem uns que falam, né? Ó, só tem que tomar cuidado. Não, eu tenho que ser esse coração Deus me deu. Agora, as pessoas que têm que deixar de se aproveitar. Nunca todo mundo se aproxima de mim, eu não penso: esse vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Eu não posso fazer isso, senão eu vou. Isso é fortaleza que eu crio, irmão. Você entendeu as fortalezas que nós criamos? E aí nós nos privamos de nos relacionarmos bem com as pessoas. Ah, mas a minha experiência diz que se expor da experiência. Por mais que seja experiência, seja quem você é. E se as pessoas querem ser quem elas são, elas que vão prestar conta perante Deus. Mas seja quem você é. Vamos destruir as fortalezas hoje. Vamos quebrar os pactos secretos. Vamos ajudar. Ah, mas o cara se aprova. O que se explica? Esse dia nós ofertamos um carro para um pastor. Desde 2008 até hoje o cara não tinha pagado um IPVA, um seguro. Meu nome ficou sujo pelo Detran por causa disso. Sabe o que eu falei essa semana? Eu vou pagar. Ah, mas não é justo. Que se expor da justiça. Ele que vai prestar conta perante Deus. Que não pode ele ficar amarrando o meu nome e minha vida. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Humanamente falando, não é justo, mas eu vou pagar. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque quem sai ganhando com isso? Sou eu. Eu e você saímos ganhando. Com o coração fraterno, com o coração cristão. Não construindo fortaleza em nossa volta. Vamos ficar em pé.